Agora a gente vai pro tema que a gente queria falar sobre a questão do cannabis. Porque hoje tá todo mundo, olha, eu tô fazendo uso, meu tratamento é com canabidiol, eu pingo ali, consigo dormir melhor, diminuir a ansiedade. Qual a leitura que você vê sobre essas questões, doutora? Assim como, se você pensar, quando a gente vai para a via alopática, né, que é o uso das medicações, os moduladores, eu falei lá dos receptores de serotonina. Então, vou ser bem simplista, né? Tô avisando que eu tô sendo simplista em falar na função dos neurotransmissores. Tá. A gente tem dopamina, que seria mais as nossas funções de racionalidade. Então, a gente produz muita dopamina na nossa região cortical. Então, o nosso funcionamento, nosso neurofuncionamento por esse uso, né, esses receptores dopaminérgicos, eles ajudam a modular essas formas de racionalidade. Já a serotonina está muito relacionada a bem-estar, o emocional, assim, né? De uma forma simplista de trazer o funcionamento das duas. Aí, quando eu olho para esse... Vou pegar aqui o cannabis, vou pegar aqui o ayahuasca, que está, né, muito em alta também esse uso. Essas ervas foram extraídas as propriedades que modulam esses receptores, que são receptores também alvo da terapia halogênica, da medicação. Então, nós fomos com o conhecimento popular transformando essas moléculas que são moduladoras dos receptores e passando isso para fármaco, né, para o funcionamento farmacológico delas. Aí do fármaco a gente tem concentrações muito reguladas. Então, você vai tomar 15 miligramas, vai tomar 10 miligramas, uma concentração que foi purificado, não tem outras propriedades da planta no seu estado natural. E hoje o canabidiol, né, o uso dessas gotas também, como que é feita a purificação. Até isso existe toda uma dinâmica de discussão em linhas que vão falar, olha, aquele feito lá pela... a empresa farmacêutica que vende muito não tem a mesma propriedade em concentração de THC ou que é o feito no óleo mais natural. Né? Isso são fontes de discussão sobre como que você vai obter essa molécula que tem um efeito no nosso sistema nervoso. Quando eu disse que cada pessoa tem essas composições que é diferente geneticamente para esses receptores, a gente vai ter essa resposta também diferenciada. Quando eu recebo, principalmente, hoje o que eu mais recebo para fazer um painel para uso do canabidiol como molécula para terapias é com os pais que vêm com as crianças com autismo. Por conta da ainda falta de conhecimento, desenvolvimento, né, de pesquisas que acompanham a longo tempo, qual que vai ser a resposta dessa molécula. É o principal público que vem procurar o mapeamento para entender qual é o risco de psicose associado, qual que é a metabolização hepática e qual que é o risco de vir a tornar-se dependente dessa substância. Hoje a genética nos ajuda a ter essa compreensão. Então a experiência na adolescência de experimentar a maconha, por exemplo, para um uso recreativo, e não conseguir mais deixar o uso, ela depende desses caminhos genéticos, de quanto você tem de receptores que são aguçados e são estimulados por essas vias. Então, o uso na adolescência, onde você está tendo a definição de algumas redes neurológicas que são essenciais, por exemplo, para tipos de comportamento, elas podem se delinear de uma forma muito acentuada quando você faz o uso do cannabis, por exemplo. O canabidiol, você já tira... Porque assim, a questão de fumar a maconha, ela está tanto o canabidiol quanto o THC. E o THC, que é a substância que causa os efeitos psicodélicos, por exemplo. Então, quando você faz o uso da THC sem manipulação do quanto se tem desse princípio ativo, pode fazer com que você tenha toda a orquestria de uma dinâmica neuronal prejudicada, com várias perdas que vão acontecer nesse processo de construção entre comunicação do teu sistema cortical, dopaminérgico, com o emocional. Então, aí eu vejo um
grande risco do uso, né? Quando você não sabe, porque é muito uma loteria. Como que eu sei qual é a minha constituição genética para fazer o uso dessa substância ou não? Algumas pessoas relatam, não, usei e não senti nada. Usei e senti uma paz e tranquilidade. E outros vão falar de todos os efeitos colaterais que vieram associados. E nessa configuração de todos os efeitos colaterais associados, você pode mudar a dinâmica de funcionamento do teu sistema e prejudicar isso para a fase adulta. Então, é muito arriscado você compreender a orquestria de cada neurofuncionamento, qual será o desdobramento do uso dessas determinadas drogas. Principalmente quando isso não está sendo monitorado por um profissional, o quanto teve de resposta ou não. Porque no uso do canabidiol como uma molécula terapêutica, você está tendo um gerenciamento desses sintomas secundários. Mas no uso recreativo, pode ser aquela pessoa que tem receptores modulatórios de canal de cálcio hiperexcitatórios e que a molécula vai lá e ajuda, e realmente ela tem um efeito calmante. E assim, ter esse efeito relaxante, porque mudou ali a forma de aumenta o GABA pela via do uso, ele não tira o efeito que o tragar da fumaça e tudo mais traz para questões pulmonares, risco de câncer, de você estar fazendo um consumo por vias aéreas que não seriam adequadas. Então, o uso da molécula, a gente pode olhar para esses princípios ativos e entender. Foi feito um estudo acompanhando populações com uso entre os vários tipos de recreativos, que o risco ele aumenta em 4% a chance de desenvolvimento de psicose e de esquizofrenia. Então foi um grande estudo, utilizou mais de 10 mil usuários de vários tipos de drogas e você tem esse aumento, mas principalmente o uso era da maconha. A gente tem aí a saúde mental, essa busca, né, hoje cada vez mais dentro de quadros que são complexos de saúde mental, a vir utilizar. Aí eu vou falar do ayahuasca. Não, rapidinho, doutora, só para falar ainda da maconha. Tá. Essa questão que as pessoas faz o uso, fumam, já falaram assim na questão de gerar esquizofrenia, bipolaridade, o cara fica meio paranoico. Uhum. A questão dos neurônios também é afetada pelo excesso do THC, tipo, que o pessoal fala, os neurônios, você vai perdendo e não vão reconstituir. É mito ou é verdade essas questões? A questão propriamente de morte dos neurônios, ela não chega a ser uma via... O THC modula esses receptores. Ele vai diretamente em receptores e fica fazendo um efeito agonista, um efeito potencializador. E aí a gente tem o nosso sistema límbico, que é o sistema que é o nosso mais primitivo, que faz uma leitura das realidades, comunica com o cortical e a gente toma consciência dessas informações. Você, com o uso, né, dessas substâncias, ela meio que faz um combinado de desligar algumas regiões corticais e de gerenciamento e potencializar esse sistema límbico de recepção de informação. Então, entrar num efeito, num estado ali alucinógeno, por exemplo, do uso dessas substâncias, ela está modulando, é como se fossem chaves, fazendo que essa porta fique aberta por muito tempo. Então, você cria um mecanismo de funcionamento que fica hiperexcitável, que fica muito sensível para a chegada desses neurotransmissores. Essa sensação traz bem-estar, relaxamento e até essas imagens que dão uma sensação boa e que configuram um processo do vício, né? Então, muitas pessoas vão fazer uso e vão desenvolvendo essa dependência de continuar o uso. E aí, quando você vai tentar remodular esses receptores, como foi uma dose muito significativa, elas não voltam àquele estado de normalidade. Então, você criou um caminho dependente daquela substância para ele conseguir funcionar e funcionar de uma maneira que é disfuncional no sentido existencial, porque você não consegue mais recrutar essa comunicação entre o teu primitivo com o teu córtex racional. Então fica com um pensamento mais lento, com a configuração de reflexos mais lentas, porque você criou um mecanismo de dependência dessas moléculas que configuraram um estado de consciência diferenciado. E o legal mesmo é fazer esse mapeamento genético, porque assim, cada ser humano, cada indivíduo é um. Então, você não tem que se espelhar no outro.
E outra questão, porque a gente fala assim, um exemplo, os caras, mas Bob Marley é um mega cantor, um cara que compõe as músicas, um cara pensador além da sua época. Calma, mas ele não tinha uma predisposição para desenvolver uma esquizofrenia nem nada. Então, o que você está relatando aqui é que cada indivíduo tem que ser avaliado. Uma outra questão também que um psiquiatra, quando a gente também entrevistou, e ele falou que é muito legal, traz uma reflexão para o público de casa, é justamente o uso da maconha na adolescência, na pré-adolescência, na adolescência, porque a gente sabe que tem pré-adolescentes que fazem uso, na adolescência e até os 23, o cérebro humano, ele fica formado a partir de qual idade, doutora? Porque já falaram sobre isso, depois dos 23, alguma coisa assim, né? É, a maturidade ali de formação dessas estruturas bem delineadas, se imagina que seja em torno de 25, né? Depende das experiências também, mas a gente acredita que a formação completa se dá aos 25. E aí, uma pessoa que fica fazendo uso logo nas suas primeiras fases, né, vamos dizer assim, sem a formação cerebral formada, ela pode ter um agravante imenso. Seria isso. De reconfiguração de uma via neuronal que tinha um processo intrínseco e próprio do neurodesenvolvimento, que por uma substância exógena levou a uma reestruturação dessa cognição. E essa cognição passa a ter maior sensibilidade no efeito, principalmente dos que vão para essas vias GABA, que é do prazer, do glutamato, que é excitatória. Então você pode mudar pode reconfigurar esse sistema límbico, esse sistema primitivo, e isso dificulta o sistema cortical, que é o que fica mais desligado ali, a se comunicar. Então a racionalidade, a criatividade, que poderia ser aproveitada racionalmente, não chega a uma boa comunicação. Isso leva a déficit cognitivo. Esse uso na adolescência de forma exacerbada ou de uma propensão genética também aumentada para essa resposta. Por uma questão ética, se você vier para fazer o aconselhamento para perguntar se deve usar ou não a cannabis na forma recreativa, a gente não tem essa recomendação. Sim. Mas eu vou dizer, com o uso, você tem muito mais risco de uma esquizofrenia do que a população em geral. Porque esse risco assim, sem avaliar a genética, a gente já sabe que é 4 vezes aumentado, né? Pelo uso do cannabis com a idade e com o tempo de uso. Agora, se a pessoa já tem uma propensão genética para esquizofrenia, isso fica uma linha muito tênue para vir a expressar a condição. E o legal também falar, doutora, que não é, às vezes, a pessoa, ela pode fazer o uso 1, 2 ou 3 vezes e pode vir a desenvolver. Porque se ela tiver uma predisposição, é legal falar também sobre era isso, né? Era simplesmente uma linha que estava ali muito tênue para efetivar ou não. Se ela tinha esse risco genético, pode usar na primeira vez e já desencadear um processo de esquizofrenia. Que o pessoal chama de uma forma lúdica, que é a bad trip, né? É bom falar e relatar para o público de casa. Então, galera, ficou a dica. Toma uma água, a gente vai entrar na ayahuasca. Agora a gente entra, hein, doutora? Tá bom. Nessa fase. Galera, é o seguinte, inscreva-se aí também nas plataformas TikTok, Kawaii, Instagram, X, e quero deixar um recado para vocês também de casa que tá seguindo a gente. A partir da semana que vem a gente vai estar implantando aí o Telegram. Então já deixa lá, por favor, no nosso Instagram, eu quero estar no Telegram. Só deixar lá no direct, eu quero estar no Telegram, quero estar no Telegram. E aí a gente vai pegar os dados de vocês e a gente vai fazer um Telegram para vocês estarem cientes nessa comunidade dos convidados que a gente vai trazer antecipadamente, debater temas, trazer suas perguntas, suas dúvidas e interagir com a gente aí no TikTok. Fechou? E amanhã esse episódio no Spotify. Doutora, tomou água? Agora a gente entra nessa fase. Eu só vou fazer uma observação que eu disse em relação ao uso recreativo, mas para um paciente que chega com uma queixa de ansiedade, por exemplo, eu vou olhar, às vezes, isso está associado a esses receptores serotoninérgicos e a gente vai ver, não, tal medicação vai nesse receptor. E às vezes não tem nada associado aos receptores serotoninérgicos. A pessoa tem canais de cálcio que são hiperestimulados. E como o CDB age exatamente diminuindo essa comunicação, eu vou falar, olha, pelas tuas rotas metabólicas, o CDB seria o mais indicado para essa condição. Existem condições genéticas onde vai ser a melhor forma de ação, a via usando o canabidiol. E aí o que eu falo é o cuidado desse uso, a necessidade de avaliar o que é essa substância que vai ser utilizada e usar fármaco
completa, Com né, certeza. para fazer essa orientação. E aí o uso vai ser seguro, né? Porque o que eu falei para você, que o que eu mais recebo são os pais preocupados que o CDB venha a causar a dependência. A dependência está assimilada ao THC. Né? Então, quando você faz um olhinho que não tem associado a essa substância que é a psicoativa, a gente não está tendo esse risco também atrelado a depois, quando crescer, vir a ter uma maior propensão ao vício. Né? Isso já é uma configuração genética que a gente avalia para poder fazer essa indicação. Então, é possível usar sim, é possível fazer um teste genético seguro para orientação. Né? As mães que não fiquem preocupadas ali, que geralmente essa conduta médica, ela tem essa a possibilidade de identificação de qualquer risco que esteja associado. Então, não é uma pessoa usando o CDB do uso medicamentoso que vai vir a apresentar o estado de esquizofrenia. Sim, então é bom deixar, vamos reforçando aqui, a doutora reforçou. Então, galera, a maconha durante muitos anos, ela traz muitos preconceitos, mas o que nós estamos trazendo aqui é que ela não é o uso medicinal fumando. Que esse uso medicinal seria o CDB, que seria o óleo, e não entra como recreativo, entra para um tratamento. Já o uso recreativo, ele tem o THC, que é aí onde tem todo esse efeito aí de rebote que pode causar inúmeras questões de esquizofrenia, de dependência e de retardamento aí na questão de ação cognitivas. É isso. Principalmente o uso em jovens, né? É isso, em jovens, jovens. Você tem 25 anos, segura a onda aí, vai treinar, vai correr, vai fazer qualquer outro tipo de atividade. Achar outras fontes de GABA ali para a sensação de bem-estar. E deixa isso daí pra lá. É o conselho que nós damos. Não é levantando bandeira, né, doutor? Deixando bem claro aqui. É a questão de fazer o mapeamento, que é mais importante. Exato. Das predisposições. Agora a gente vai entrar na ayahuasca. Porque a gente também está sabendo que o consumo vem aumentando. As pessoas vão fazendo esse uso como forma de consagração para encontrar o seu eu. E o que você me diz, doutor, dessas questões? Porque a gente já trouxe pessoas que falam, olha, criança pode tomar, eu dou até pro meu cachorro. E aí, eu fazendo a análise, isso entra como uso, como se fosse a questão da maconha, vamos dizer. Para algumas pessoas vai dar bom e para outras podem dar ruim. Eu não sou especialista para falar sobre esse assunto, mas eu sou meio inseguro na questão da ayahuasca. O que você tem a dizer sobre essas questões? Esse ponto que eu falei em relação a como a nossa constituição, essa maestria na formação do nosso sistema nervoso traz uma dependência das experiências que nós temos. Eu vou pegar, por exemplo, cores. Quando eu falo assim, olha, esse verde que está aqui, essa constituição de olhar para o verde e perceber essa tonalidade do verde, ela depende das nossas experiências sensoriais, principalmente até os 2 anos de idade. Pessoas que tiveram maior visualização de tonalidades de verde vão construindo cadeias ali naquele processo da poda neural, né, que é tão importante, que às vezes exatamente quando se expressa o autismo ou alguma neurodivergência, quando se concluiu essa poda, é porque dependendo das experiências sensoriais que nós tivemos, aquelas rotas se formam com uma maior ou menor intensidade. Então, por isso que aquele bebezinho fofinho, ele já é naquilo para a gente ficar estimulando ele, pegando, percebendo, dando os vários alimentos. Aí, se a experiência que você tem de observar uma cor já modula a percepção de quantas tonalidades de verde você vai reconhecer depois, você imagina inserir uma substância que modula os teus receptores. E nisso que nós entendendo o funcionamento. A ayahuasca é uma substância, né, que é extraída, são 2 plantas utilizadas para fazer esse chá. Uma delas, ela vai ter uma composição que está associada, e todas elas têm um efeito que é o que eu disse, foram esses conhecimentos tradicionais
de populações, então era culturalmente vivenciada por povos indígenas. Isso gerou, né, em vários países ela é utilizada de forma global, então existe um projeto global que acompanha mais de 10 mil pessoas que já fizeram uso para ver os benefícios do uso, no sentido de usar dentro da psiquiatria novas moléculas para composição de tratamento, porque infelizmente na psiquiatria a gente tem aí os últimos anos poucas substâncias novas para ajudar na modulação de resposta à medicação, mas existe a armina, que é uma dos componentes que ele faz inibir a nossa enzima que degrada, eu falei lá do gene do guerreiro, a CONT, que é para dopamina, a monoaminase é a que degrada a nossa serotonina. Então, na droga, ela vem uma inibidora dessa enzima, então aumenta a disposição de serotonina, aumenta bastante essa disposição. E vem o outro que é o princípio ativo, que faz o efeito dessa dimensão de autopercepção, de regulação desses sentidos sensoriais mais aguçados, que é uma substância psicodélica potente, que é o DMT. O DMT, ele age em um grupo de receptores muito amplo. Então, ele faz, se a gente fosse pegar dentro da psiquiatria, existem as medicações que elas são chamadas de multimodal. É porque elas não agem só em um receptor, elas agem em vários. Essa é uma substância que ela é multimodal. Ela vai lá nos receptores da serotonina do tipo 3C, que é o que faz o efeito da purga, que se fala, né? Que é aquele vômito, porque são receptores associados ao nosso sistema digestório. Ele vai em receptores cardíacos para melhorar, para dar a sensação do relaxamento cardíaco, que são os receptores 2A. E ele vem numa região do nosso sistema que é como se desligasse a nossa parte mais racional cortical e ativa intensamente o giro do cíngulo, que é a nossa parte mais perceptiva. Então, essa modulação que acontece, se você tem todos esses receptores em funcionamento, uma monoaminase que está ali integral, ela vai gerar o efeito que é esperado e que vai fazendo ao longo do uso uma repaginação desses. Ele modula a ponto de você criar uma memória sobre esse processo. Agora, alguém que já tenha uma monoaminase muito lenta e faz o uso da ayahuasca, vai aumentar demasiadamente, aí vem a irritabilidade, pode ter taquicardia associada. E aí nos Estados Unidos, onde existem centros integrados toxicológicos, no acompanhamento em 10 anos, foram aproximadamente ali umas 600 pessoas que vieram a procurar o centro por algum efeito colateral. O efeito colateral mais associado, primeiro deles, é a psicose, em segundo lugar são efeitos cardíacos. Nesses 10 anos foram identificadas 5 mortes associadas ao uso da ayahuasca, né? Como o efeito, principalmente por efeito de taquicardia, exatamente por ter esses receptores que não fariam uma boa percepção do medicamento. Aquele estudo que foi acompanhando os casos de esquizofrenia também, se a pessoa já tem uma propensão genética à esquizofrenia e ela usa a ayahuasca, pode desencadear. Então, acompanhando ao longo de 3 anos nesse projeto do ayahuasca, eles identificaram um aumento de 20% da chance de esquizofrenia em pessoas que fizeram um uso contínuo e já tinha essa propensão. No caso, lá eles não fizeram por exame genético, eles fizeram por histórico familiar. Pessoas com histórico familiar de casos associados a algum tipo de sintoma esquizofrenóide veio a desenvolver esquizofrenia pelo uso por mais de uma vez dessa forma de substância psicoativa. Então, não é uma brincadeira modular esses receptores. Não é algo que se possa fazer como um uso recreativo, e as próprias populações que construíram isso como um cenário religioso eram escolhidos na sabedoria dos pajés quem poderia ou não fazer o uso, em que momento que se estava. Havia aqueles escolhidos e algumas coisas que eram próprios daquelas comunidades para se fazer o uso. Então, hoje, quando a gente acaba falando que até o animal de estimação pode utilizar, nós estamos tirando totalmente a propriedade da própria filosofia, porque isso veio atrelado a uma filosofia, assim como era o cannabis. Aí você passa a fazer um consumo recreativo de substâncias que têm efeitos no nosso sistema nervoso que são muito significativas. Essas remodulações, o uso, por exemplo, da Ritalina em crianças, ele pode ter também esse efeito de remodulação. Então, quando eu estou falando aqui, para não parecer que quer vender só da indústria farmacêutica, ou só a farmacêutica
forma médica. Não, é um conjunto. Se você usar para uma criança que não precisa de Ritalina, você vai configurar um sistema alterado de formação dessa rede de neurotransmissão. Então, prescrever ou utilizar alguma coisa que mexe na funcionalidade dos nossos neurônios tem uma responsabilidade muito grande. Não é brincadeira você começar a utilizar essas substâncias que têm poder de alteração nessas rotas de uma forma indiscriminada. Então, a ciência hoje tenta buscar o conhecimento dessas formas de modulação e quais pessoas responderiam ou não. Dos receptores, a gente ainda não tem bem identificado isso. Então, o que um paciente que fez e deu lá uns genes mais associados ao risco de psicose, eu já vou falar, cuidado com essas substâncias, porque você pode ter um risco de esquizofrenia aumentado. Mas dizer que responde, no que responde, se pode ser utilizado, por exemplo, em terapias para quem é usuário, geralmente... O efeito de vício hoje tem sido, estamos tentando identificar o efeito da ayahuasca para tratamento nessas causas por remodulação, ainda está tudo no âmbito da ciência. A parte que é a aplicabilidade disso é um porvir, numa expectativa boa. É boa a expectativa de tratamento, mas ela vai ter essa característica da pessoalidade de cada um. Tem gente que simplesmente com um café já não consegue dormir e aí vai fazer experiência com esse tipo de brincadeira com o cérebro e pode ter efeitos ao longo da vida que não estão aí ainda identificados. Então, a ciência é a base do nosso neurofuncionamento, assim como a genética, a neurociências também é uma área jovem, né? E que nós temos que ter todo o cuidado antes de começar a utilizar essas drogas por qualquer queixa. Por exemplo, eu não estou diminuindo a ansiedade que se vem associada à questão do ciclo menstrual, mas às vezes se coloca o uso de um medicamento ansiolítico ali, ou o uso de uma medicação antidepressiva numa paciente que não percebeu que todo o estado de TPM ela estava desregulada, daí vem os efeitos colaterais. Então a gente está brincando com medicação, está brincando com essas substâncias que são psicoativas, sem entender por certo qual é a neurofuncionalidade que elas têm. E olhando a individualidade que nós temos e como nós podemos responder diferente a cada substância, por exemplo, as suas crianças que são superdotadas, aquele medicamento que geralmente é utilizado, Montelukast, que alguns pediatras prescrevem como se fosse uma forma de aumentar a imunidade, mas não, ele é uma substância que já é terapêutica, quando o estado está posto de uma alergia ou de uma condição mais grave. Numa criança com superdotação pode dar uma hipersensibilidade sensorial tátil de a criança não conseguir ficar com roupa nenhuma, hiperestimula os seus receptores e pode ficar gravemente sensível por uma sensibilidade que até então não era para estar desenvolvida. Então, o cuidado com o uso das medicações dentro da nossa singularidade é um pressuposto antes da gente colocar qualquer medicação e tentar essas formas de resolução de modulação do que são nossos hábitos de vida, de uma forma que seja mais natural antes de chegar a esse recurso, que é um recurso importantíssimo, que várias vezes eu vou entender, não, aqui tem receptores que precisam de modulação. A pessoa está resistente ao uso, mas é uma necessidade nesse momento. E é nesse momento, porque remodula, reconfigura, muda a epigenética de funcionamento. Então, usou por um tempo a medicação, mudou o estado de qualidade de vida, ali já pode ir fazendo a retirada para tentar de uma forma mais natural ali gerenciar essa forma de neurofuncionamento.